Vamos então agora falar sobre o comando touch. Geralmente a gente utiliza o comando touch para poder atualizar os MAC-times de um determinado arquivo, tá? Então eu posso atualizar, por exemplo, o tempo, o M-time, o A-time, o C-time e assim por diante. Ou a gente pode usar ele também, como vocês já viram usar em outros vídeos aqui, para poder criar um arquivo que não tem conteúdo nenhum, tá? Então como é que acontece? Se eu tenho aqui, por exemplo, esses arquivos nesse meu diretório, e eu aplicar simplesmente o touch e colocar aqui Pereira, por exemplo, o que vai acontecer na prática é que ele vai criar um arquivo chamado Pereira, e esse arquivo aqui, ele não tem nenhum nome dentro dele, tá? Nenhum conteúdo, perdão, dentro dele. Se eu der um stat, por exemplo, nesse arquivo aqui, Moraes, por exemplo, aí você percebe que ele tem aqui, ó, uma data, tá? Uma data aqui e uma hora em que ele foi acessado pela última vez, ó, 16, 56 e 49, tá? Se eu simplesmente der um touch Moraes, o que vai acontecer na prática é que ele vai atualizar todos esses horários, ó, o A-time, o M-time e o C-time, ele vai atualizar todos eles para a hora que eu apliquei o touch, tá? Só que eu também posso fazer esse touch dizendo que eu só quero alterar, por exemplo, o A-time, que é a hora de acesso. E aí eu coloco aqui o Moraes, e aí percebo que quando eu repetir o stat agora, ele só atualizou para mim, ó, o tempo de acesso, ó, tá em 51 segundos, enquanto que esse aqui está em 31. O C-time, na verdade, também foi alterado nesse caso. Então, nesse caso, eu restringi a alterar o acesso e o A-time e o C-time. Ou eu poderia ter feito, por exemplo, o mesmo comando, aplicando dessa vez o parâmetro "-m", e aí o que eu teria alterado dessa vez seria o M-time. E aí, ó, ele alterou aqui o M-time, tá? Alterou também o C-time. O C-time ele sempre é alterado, independente de qual dos dois você está alterando. E aí, ó, o A-time permaneceu o mesmo. Então, o "-a" altera o A-time e o C-time, tá? Enquanto que o "-m" altera o M-time e o C-time, tá? Então você pode fazer isso, ou você pode usar o touch para poder criar arquivos para você trabalhar aqui as aulas, fazer os exemplos e testar os comandos, que é como eu geralmente utilizo aqui nos vídeos. Você tem também o comando file. Para que serve ele? Para você ver qual é a natureza do conteúdo de um determinado arquivo, tá? Então, por exemplo, se eu listo aqui esses arquivos que tem nesse diretório, e eu quero saber, por exemplo, qual é o tipo de arquivo, qual é, digamos assim, a extensão do arquivo Rafael, eu aplico aqui e ele me diz, ó, Rafael é um texto em ASCII, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui para aplicar um file no URL, aí ele vai me dizer o quê? Olha, essa URL é um documento HTML, tá? A mesma coisa serve para eu poder colocar ali naquele, ó, diadarvore.jpg. A extensão já está denunciando, né, o conteúdo do arquivo. Mas mesmo que ela não tivesse extensão, ele ia me dizer, ó, esse aí é um dado de imagem JPEG, tá? Então o comando file a gente sempre usa para entender qual é a natureza do conteúdo de um determinado arquivo. E por último aqui a gente tem um comando tree, que vocês já viram em algum outro vídeo do passado, mas eu vou mostrar de uma maneira um pouco mais, digamos assim, integral como é que ele funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o tree, tá? Então eu vou aqui dar um install, está instalado, e aí o que eu vou fazer? Se eu simplesmente der o comando tree, ele vai listar para mim aqui, em forma de árvore, tree em inglês é árvore, ele vai listar para mim aqui o conteúdo desse diretório em que eu estou, tá? Eu poderia fazer também o tree /home, por exemplo, tá? E ele vai listar para mim tudo que tem dentro do diretório /home, incluindo os diretórios, tá? Você vê que ele dá uma mostra de uma visão bastante gráfica quase, né? Bem didático, para você entender, ó, diretório Rafael, dentro do diretório Rafael eu tenho esse arquivo, aqui eu tenho um outro diretório, os arquivos que tem dentro desse diretório e assim por diante, tá? Com o tree, eu também posso usar alguns parâmetros, como por exemplo, eu posso querer que ele só liste diretórios, por exemplo, então eu vou botar ali o "-d, e eu quero trabalhar com níveis de hierarquia, tá? Então, eu, por exemplo, aqui no home, quando eu dei o tree /home, ele listou para mim absolutamente tudo, tá? Mas eu poderia querer que ele só listasse, por exemplo, as coisas, os diretórios, só os diretórios, que estão uma hierarquia abaixo de home. Então, o "-d aqui está me dizendo que ele só vai mostrar os diretórios. O "-l1 significa que eu só quero um nível hierárquico abaixo do home, tá?
Então eu vou aplicar aqui o home, e aí ó, ele listou para mim apenas o primeiro nível de diretórios que tem abaixo do home, tá? Se eu quisesse 2 níveis, por exemplo, eu iria colocar aqui o L2, e aí ele mostraria para mim, ó, se existem diretórios ainda numa segunda camada, tá? Abaixo da primeira camada. E eu poderia, por exemplo, tirar o "-d" aqui, e ele vai listar para mim não apenas os diretórios, mas também os arquivos que estão contidos aí dentro, tá? Esse comando tree eu acho ele bem bacana, vale a pena você instalar para você ter uma ideia visual mais rápida, tá? Mais inteligível da informação que você está querendo buscar sobre a organização dos arquivos e diretórios.